Oi, esse é um roteiro completo para uma viagem de 4 dias para Munique, na Alemanha. No primeiro dia saí de Viena, na Áustria, e fui de trem até Munique. São 4 horas de viagem e eu paguei uns 20 euros na passagem sem assento reservado. Então quando você entra no trem, verifica em cima dos assentos se tem uma luzinha verde, que daí significa que o assento tá livre, ou mesmo na poltrona, às vezes tem um painel falando o trecho que aquele assento tá reservado. Se não tiver nada escrito, é porque tá livre. Cheguei na estação central de Munique e fui nessa loja comprar o cartão de transporte ilimitado de uma semana, que foi 20 euros. Durante essa viagem eu fiquei hospedada no Meininger Hotel, que é uma rede bem grande de hotéis e hostels que tem vários destinos pela Europa. O hotel é grande, tem bar, lounge, cozinha totalmente equipada para fazer as refeições e economizar na viagem, tem lavanderia e também oferece um café da manhã muito gostoso por um valor extra. Eu sou vegana e consegui aproveitar muito bem o café da manhã com pães, geleias, café, bebida vegetal, frutas e cereais. Esse é o quarto privativo e conta com 3 camas e banheiro. É uma ótima opção para vir com família e amigos, porque a média de valor desse quarto é de 60 a 70 euros e dependendo da temporada pode ser até mais em conta. E além dos quartos privativos, ainda dá para economizar mais ainda ficando nos quartos compartilhados, que tem valores a partir de 18 euros a diária. Depois eu fui dar uma volta e conhecer o centro histórico e eu vou dar uma história geral da cidade por aqui. E Munique era um vilarejo, não tinha nem nome, até o século XII não tinha muita importância, assim, eram umas casas pingadas, não tinha muita importância, até que no século XII chegou monges aqui na cidade e falaram: legal esse pedacinho de terra, vamos construir uma igreja. Construíram a igreja, que está de pé ainda hoje. Na real tá parte de pé, porque outra parte foi bombardeada na Segunda Guerra Mundial e daí a construção tem uma parte original e outra parte reconstruída, que depois eu posto foto porque dá pra ver direitinho. Aí eles fundaram a igreja e começaram as movimentações para a cidade começar a existir e ser importante no mapa. Munique está perto do que hoje é a fronteira da Alemanha com a Áustria, numa regiãozinha chamada Salzburg, que era muito importante porque produzia sal. Aí você imagina, no século XII, não tinha geladeira, só tinha sal para conservar os alimentos. E Munique é distante do mar, mas essa região que englobava também essa região de Salzburg, que hoje é a Áustria, era tudo pertencente nessa mesma região de Munique. E daí ela começou a ficar importante, começou a ganhar muito dinheiro, porque vendia sal era tipo ouro na época, né? E aí foi ficando importante, começaram a vir pessoas pra cá, até que no século XV aconteceu aquele casamento que eu falei outro dia do William I com a Renata, que era uma princesa da França. E aí foi quando ficou tudo muito importante aqui, começou a ficar tudo muito importante por causa desse casamento, e o William fundou a Hofbrauhaus, a cervejaria que hoje é super famosa, mas que antes era só para realeza. Aí Ludwig I, porque teve o segundo também, o primeiro, quando foi casar no final do ano, ele estava tão feliz por causa do casamento que ele falou: essa festa não pode ficar só aqui na realeza, chama a cidade inteira. Comida de graça, bebida de graça para a cidade toda. E você imagina, né, como que ele não ficou popular, porque a cidade toda comeu e bebeu de graça, festejou durante dias. E aí, no próximo ano, a cidade queria comemorar novamente o aniversário de casamento de Ludwig I. E pronto, ele falou: vamos comemorar. Todo ano eles comemoravam o casamento do Ludwig. Até que teve um ano que ele falou: olha, então, gente, não dá mais. Se vocês quiserem fazer a festança aí, beleza, mas eu não consigo mais arcar. Não consegue mais arcar? É da realeza, não consegue mais arcar? Mas ele não queria mais arcar com as despesas da comida e da bebida. Mas a galera da cidade falou: não, a gente já tá acostumada a festejar essa época, vamos festejar. E aí, amigos, por causa de uma comemoração de um casamento lá do século XIX, nasceu a tradição da principal festa aqui de Munique, a Oktoberfest. Hoje, por questões de logística e também do frio, a Oktoberfest é comemorada em setembro e outubro, no final de setembro, começo de outubro, porque se fosse só em outubro, novembro, é muito frio aqui. Aí são 17, 15, sei lá quantos dias de festa, semanas e semanas de festa, assim. A população da cidade nessa época mais que triplica, você imagina, tem 1.000, 2.000 e pouco,
milhões de habitantes aqui e vai para 7, 8 milhões de habitantes nessa época de Oktoberfest. E aí, Mix, até o começo do século XIX, a Baviera não tinha um rei que governasse unificadamente assim, toda essa região. Tinha ali suas regiões com duques, imperatrizes, imperadores. E daí, em 1806, o Napoleão precisava de dinheiro, né, para construir seus exércitos e dominar tudo. E ele chegou aqui, sabia que aqui era uma região muito próspera, muito rica, e chegou para o governador da época, que era o Maximiliano, e falou: olha, se você me dá dinheiro, eu te faço rei. Daí ele falou assim: é isso? Eu te dou dinheiro, você me faz rei? Beleza, toma aí seu dinheiro. Aí assim surgiu o primeiro rei da Baviera, que foi Maximiliano, que foi o pai de Ludwig I, que tem uma importância super grande aqui, principalmente em Munique. E aí, desde quando foi fundada, Munique é uma cidade super religiosa. E naqueles tempos, assim, ó, todo mundo andava segundo as regras de Deus da igreja. E aí, no século XV, esse William falou: vamos construir uma catedral aqui na cidade, porque a cidade é importante. Como não tem uma catedral? Começaram a construir a catedral, só que ficou meio curto de dinheiro e o arquiteto ficou meio desesperado, foi pedir dinheiro para o Papa e o Papa falou assim: então, adoraria te ajudar, mas é que eu tô construindo aqui a minha igrejinha e eu paguei um pintor para pintar o teto, assim, ele tá cobrando caro. No caso, era a Capela Sistina e ele tava pedindo para Michelangelo pintar ali o teto. Daí o Papa falou: não tenho dinheiro, mas eu vou te dar um negocinho aqui que vai fazer você ganhar dinheiro para construir a sua catedral em Munique. Aí o Papa pegou, deu um calhamaço de papel assim, falou: toma, vende isso pros seus fiéis, que eram papéis de indulgência. Indulgência era um papel que você comprava e você era absolvido de todos os seus pecados, não importava o quão ruim você era absolvido porque você comprou aquele papel. Foi esse sistema de venda de perdão foi muito importante, foi muito feito pela Igreja Católica ali no século XIV, XV, XVI. E aí ele falou para o Papa: mas Munique é uma cidade tão... os fiéis são tão bonzinhos assim, eles são tão respeitosos, eles andam tão segundo as leis de Deus, ninguém vai comprar. Corta, voltando para Munique, falou: eu tenho papel de indulgência aqui, quem quer, vendeu tudo, daí ele conseguiu o dinheiro para fazer a sua igreja. Só que, amigos, imagina só, para a Igreja Católica, o quão ruim é essa fofoca. A fofoca de que a Catedral de Munique foi construída porque se vendeu muitas indulgências para os fiéis que não eram tão bonzinhos assim. Daí, por isso, eles florearam e inventaram uma história super divertida, que é: a Catedral de Munique foi construída por causa de um acordo com o arquiteto e o diabo, né? Falaram assim que um belo dia o diabo estava aqui, ó, voando, viu ali a construção da catedral e falou: que lugarzinho interessante, acho que eu quero posar ali. Daí ele sabia das dificuldades que o arquiteto estava tendo com grana, e ele falou assim pro arquiteto: ó, se você me prometer que vai fazer uma catedral sem janelas para eu conseguir entrar, eu te dou o dinheiro. Aí o arquiteto foi lá, pegou o dinheiro, construiu a igreja, mas no meio do caminho ele falou: eu vou colocar assim umas janelas aqui. E aí o diabo, quando foi visitar a igreja pronta, a catedral pronta, viu aquele monte de janela, deu o primeiro passo, marcou a sua pegada ali, não conseguiu entrar mais e foi embora. Aí dizem que aquela pegada é a pegada do diabo, mas na verdade é só o pé do arquiteto mesmo, é um jeito dele colocar sua assinatura na catedral. Mas essa é a história da catedral. Hoje a catedral tem a torre mais alta de Munique e não é permitido por lei que construa torres mais altas que a torre da catedral, porque nada pode ser mais alto que o poder de Deus.
Depois de visitar Marienplatz, a catedral, eu fui na igreja Teatini, que foi construída lá no século XVII pelo Ferdinand Maria, por conta de uma promessa que ele fez para ter um filho homem herdeiro. A entrada é gratuita e essa é uma das igrejas mais bonitas que eu já vi, com menos ouro também. Ela é toda branca, com muitos detalhes, e na abóbada tem 8 estátuas de mulheres, representando as 7 filhas que ele teve e a sua esposa. Para encerrar o dia, eu fui no Siegs, que é um restaurante vegano com versões veganizadas dos pratos clássicos da Baviera. Pedi um schnitzel, uma cerveja típica e um tiramisu, e estava tudo delicioso. No segundo dia eu fui visitar o antigo Palácio Real. Eu aproveitei um ticket combo que dava acesso ao palácio, o Teatro da Corte e também uma coleção de tesouros reais. O ticket custa 17 euros e tem audioguia em vários idiomas. E esse recorrido no palácio demora umas 3-4 horas se você escutar tudinho e ir com calma. O palácio é enorme, apesar de grande parte ter sido destruída durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi todo reconstruído de acordo com como era antes para relatar a história. O palácio foi construído no século XIV e, com o passar das décadas, os duques e reis que estavam no governo foram adicionando cômodos para suas necessidades, famílias e desejos. São mais de 90 ambientes com decorações riquíssimas. A parte da coleção das joias reais também demora entre 1 e 2 horas com audioguia. Tem uma série de objetos que foram presentes para a coroa e também algumas obras comissionadas pelos governantes da época. O Teatro da Corte é lindíssimo e dá para fazer essas 3 visitas no mesmo dia sem problemas. Eu aproveitei que estava um dia bom para conhecer a cervejaria mais famosa da cidade e alguns Biergartens. Munique tem uma cultura cervejeira muito forte e também o local que abriga mais Biergartens em toda a Alemanha. São mais de 100 jardins de cerveja espalhados pela cidade. Só em questão de comparação, em Berlim, que é a maior cidade do país, tem apenas 10 Biergartens. Então, se você gosta de cerveja, é um rolê que não pode deixar de fazer em Munique. Mas para ser chamado de Biergarten, tem algumas regrinhas. Esse jardim com mesas tem que estar rodeado por uma árvore específica, tem que ter um armazenamento subterrâneo para os barris e geralmente tem algumas outras barraquinhas ao redor que vendem comida. E você pode entrar com qualquer comida lá. Para quem quiser ter essa experiência, só fica atento porque os Biergartens normalmente não abrem em dia de chuva e nem se estiver fazendo menos de 11 graus. O terceiro dia foi dedicado a uma viagem clássica de bate-volta para quem está hospedado em Munique. Fui para Füssen conhecer os famosos castelos de Neuschwanstein e de Hohenschwangau. No terminal da cidade sai o trem que leva para Füssen. Eu comprei as passagens com antecedência no site da DB e paguei 22 euros. Dá para comprar na hora numa das maquininhas da estação, mas daí sai um pouco mais caro, 32 euros o trecho. Na Alemanha também tem algumas opções de tickets de transporte diários e em grupos, o que pode ser uma boa opção caso você estiver planejando uma viagem mais longa. Para ir eu tive que pegar 2 trens. Primeiro eu fui até uma cidade chamada Burle e depois peguei outro trem, mas é bem simples porque na passagem mesmo já fala qual plataforma os trens saem e na dúvida é só olhar ali na telinha de informação. Depois de 2 horas eu cheguei na estação de Füssen, que é bem pequenininha. A estação fica distante da região dos castelos, então logo na saída já tem alguns ônibus que levam até mais perto. Eu comprei já a passagem de ida e volta e foi 5,40 euros. Esses 2 castelos eram as residências de verão da família real no século XIX. Os ingressos das visitas têm que ser comprados com antecedência porque os grupos são bem pequenininhos e é por horário. A visita é guiada e dura em torno de uns 50 minutos e infelizmente não pode gravar nada lá dentro, o que é uma pena porque os castelos são lindíssimos. Primeiro eu visitei o Hohenschwangau e depois eu dei um intervalo de umas 3 horas entre uma visita e outra, porque o castelo de Neuschwanstein é ainda mais no alto. Tem um ônibus que leva lá no alto, mas a maioria das pessoas vai caminhando mesmo. E como é uma caminhada bem agradável, de uns 2,5 km, eu fui no meu tempo, fui no meu ritmo, por isso eu quis deixar bastante tempo entre uma visita e outra. Mas depois que eu subi, eu vi que se eu tivesse dado um intervalo de 1h30, também teria conseguido chegar a tempo. O castelo de Neuschwanstein é o mais impressionante. Ele foi construído para ser a residência do Ludwig II e tem tanta decoração, tantos detalhes que você nem sabe para onde olhar. Eu teria gostado muito mais se a visita tivesse mais tempo, se a gente pudesse ficar nas salas o tempo que a gente quisesse para apreciar mais. Dizem que esse foi um dos castelos que serviu como inspiração para fazer o castelo da Cinderela da Disney. A cidade é uma gracinha também, lembra até Campos de Jordão, com bastante natureza em volta, muitos hotéis, então pode ser uma boa ideia ficar por lá 1 ou 2 dias para relaxar, curtir
as paisagens, porque a beleza do lugar é maravilhosa. Depois eu voltei para a estação de trem e fui para Munique. E o meu dia terminou numa taberna vegana que eu comi um prato muito gostoso de um empanado com molho de cerveja, purê de batata, repolho com maçã, perfeito. O quarto e último dia da viagem eu fui conhecer o Schloss Nymphenburg, que é um palácio do século XVII que vários governadores da realeza moraram. O palácio é enorme, a visita pode durar umas 2-3 horas facilmente e os arredores da propriedade têm os jardins que são gigantescos, então dá para passar umas 4-5 horas por lá tranquilamente, tirar umas fotos, conhecer bem o lugar. Depois eu fui conhecer o English Garden, que é um parque bastante grande numa zona central de Munique e é um ponto turístico porque além de ser lindo, tem um Biergarten lá dentro e também tem surfistas. Munique está bem distante do mar, mas esse parque tem alguns pontos que formam umas ondas que os surfistas da região aproveitam para treinar e se divertir. E você pode passar ali em qualquer dia da semana, em qualquer estação, sempre vai ter um monte de gente praticando esporte. Nesse dia que eu gravei, estava fazendo temperaturas negativas, mas a galera estava lá, firme e forte. Esse parque é belíssimo. Eu fui bem no finalzinho de outono e a paisagem já estava encantadora. Eu recomendo muito tirar umas horinhas para só andar sem rumo por lá, explorar o lugar, aproveitar a beleza e a paz. Para finalizar o dia, eu fui no Swing Kitchen, que é uma rede de hamburgueria vegana que tem em vários países e também em várias cidades da Alemanha. Eu fui em Viena e eu gostei tanto que em todas as cidades da minha Eurotrip que tinha, eu ia. Um combo de hambúrguer, batata, bebida à vontade e uma sobremesa ficou €19,30. E assim eu terminei a minha viagem a Munique. Das cidades que eu visitei na Alemanha, foi a que eu mais gostei. Muito fácil se locomover, bastante segura para viajantes solos, tem muita história, as paisagens naturais da Alemanha são lindíssimas, me conquistaram de uma maneira tão forte que eu tô louca para voltar e fazer mais passeios, principalmente ali na região da Baviera. Se você viu esse vídeo até aqui, eu vou pedir aquele like e se você gostou, se inscreve aí para acompanhar mais vídeos de roteiros de viagem pela Europa.